E aí, turminha, próximo chegar aqui com o segundo momento da nossa aula de hoje, tá certo? Hoje a gente vai estudar aí na parte de história um pouquinho com relação às origens de Caruaru, tá certo? A questão aí da importância dos museus caruaruenses e, é claro, também a gente vai ver na nossa videochamada, né? Justamente aí falando um pouquinho sobre os períodos históricos, como é que é dividido a história, tá certo? Então vamos lá aqui com relação a Caruaru. Eu anotei aqui alguns pontos para ir me auxiliando na hora da nossa fala, certo? Vamos lá. A origem de Caruaru, tá certo? Segundo alguns teóricos aí, acredito que o nome da nossa cidade se deve aí com uma herança justamente dos povos indígenas que aqui viviam, tá certo? Dentre os vários povos que já viviam aqui na região antes da chegada dos europeus, a gente vai ter aí justamente as tribos cariris, que são chamadas como Tupaiaquis Cariri, certo? É o nome aí dessa etnia. O que é etnia, professor? Etnia é um grupo cultural, tá? Além da aparência, temos aí a cultura que define, tá certo? Quem pertence ou não àquele grupo, tranquilo? Além aí do grupo Tapucari, Tapuiaras Cariri, desculpe, temos aí as tribos Chucrus, os Caiapotós e os Chocós, que são tribos aqui do Nordeste, certo? Especificamente dentro aqui dessa área do município caruaruense, tá certo? Então, seriam aí essas tribos indígenas que viviam aí e vivem ainda algumas delas, né, nessa região, tá bom? Então vamos lá. Qual é então o significado do nosso nome, do nome Caruaru? Bom, o nome Caru, certo? Segundo alguns teóricos, seria o mesmo que comida ou coisa boa, enquanto Aruaru seria o significado ali de abundante. Em outras palavras, a gente pode dizer que o nome da nossa cidade pode ser traduzido aí como algo envolvendo terra farta, um local de fartura, tá certo? Onde não falta nada. Segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Caruaru é o centro das artes figurativas da América. Peraí, o que é arte figurativa? Eu sei isso. A arte figurativa, pessoal, é a arte do barro, tá certo? É a arte aí de mestre Vitalino, da arte aí do Alto do Moura, tá bom? Essa é justamente essa arte figurativa que tornou Caruaru tão famoso, além, é claro, do nosso ilustre Luiz Gonzaga, que embora não seja caruaruense de nascimento, é aí de adoção, tá certo? Ele é acolhido aí por Caruaru, justamente as músicas que ele fez em homenagem aí, que ele cantou em homenagem à nossa cidade. Tranquilo? Desde as origens, Caruaru já possuía ligações com o comércio. Ela também desenvolveu e expandiu outras atividades, como o turismo, né? Nós temos aí o exemplo dos museus, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Temos aí o São João, que é a marca registrada aqui de Caruaru, que a gente tem até uma competiçãozinha, de certa forma, amigável, tá? Com o João Pessoa, para saber quem é a capital do forró. Nós temos também aí um pouquinho do carnaval e outros momentos, certo? Que Caruaru está tentando se desenvolver nesse sentido, tá bom? Caruaru ali, ó, antes dele virar de fato cidade, tá? Ele passou por várias outras cidades, outros territórios, outras terras, como sendo parte dela. Primeiramente ali, ele fazia parte de Olinda, tá certo? Depois de um tempo ele passou a ser parte de Santo Antão do Mapá e depois ele passou aí por um tempo como parte de Bonito, tá? Até ele virar vila e, é claro, depois, em sequência, ele virar cidade. Tranquilo? Mas vamos saber um pouquinho mais antes de tudo isso? Antes desse desenrolar da história, como é que aconteceu? Vamos lá. Lá no início, né, você já sabe, na historinha, Caruaru é uma fazenda, né? Ele pertencia ali a Simão Rodrigues Jesus, ok? E passou um tempo ali como dono dessa fazenda, até que o seu neto, José Rodrigues Jesus, ele herdou essas terras, né? Que estavam ali abandonadas, e durante o tempo em que ele estava no comando dessas terras, ele aproveitou, tá? Que Caruaru era uma parada justamente para aqueles que buscavam abrigo, que buscavam ali alimentar os animais durante a transição dentro do território pernambucano, tá? Do litoral ao sertão, levando gado.
E ele começou ali a construir as primeiras coisinhas, as primeiras trocas, depois a feira, tá? A primeira igrejinha, que inclusive continua até hoje, é uma das mais antigas. Você conhece qual é essa igrejinha? Não? A igreja lá fica perto da casa do bispo, tá certo? A casa do bispo ali é a nossa igreja mais antiga, uma das mais antigas, na verdade, daqui de Caruaru, tá bom? A outra mais antiga, se não me engano, é a do Marco Zero. Da movimentação aqui do gado, certo? Que ocorreu aqui nessas passagens por Caruaru. Como eu disse, já teve aí as primeiras trocas e daí surgiu as primeiras feiras de Caruaru. Dentre elas, vamos ter aí a feira, né? Que nós temos tanto de artesanato quanto as feiras de trocas de alimento, tá bom? E hoje, Caruaru, depois dessa longa história, dessa longa passagem, ela se tornou justamente a cidade, o município, melhor dizendo, mais populoso do interior. Professor, mas por que eu falei, o senhor falou aí município, não cidade? Tá errado falar cidade? Depende. Se eu estiver falando do território urbano, é cidade. Se eu estiver falando do território como um todo, aí é município, tá certo? Tranquilo? E falando aí um pouquinho mais sobre o nosso município, a gente vai falar aí que existem vários museus, né? Como já foi falado anteriormente, da Fábrica de Caruá, né? Do Museu Luiz Gonzaga. Vamos ter aí lá no Alto Moura, Museu Mestre Vitalino, Museu Mestre Galdino, tá certo? Vamos ter a Casa de Cultura também ali perto da feira. Vamos ter ali, ó, o Museu do Cordel, que depois a gente vai trabalhar bastante com poesia, a gente vai ver alguns exemplos sobre a questão do cordel também, tá certo? Então, por hoje é só, nesse sentido aí de falar um pouquinho de Caruaru, depois a gente vai seguir mais sobre isso, tá certo? E voltando aqui então para a questão dos museus, o que é que eu posso falar dos museus para vocês? Basicamente, aqui em Caruaru nós temos vários museus, certo? Vários espaços para justamente guardar essas memórias do nosso povo. Seja memórias que afetam diretamente a questão da nossa vivência, tá certo? A questão aí justamente da nossa... Desculpa. A questão aí justamente do nosso modo de vida que foi modificando ao longo do tempo, quando também justamente aí as evoluções, a chegada de tecnologia, como foi a fábrica Caruá, certo? Que era uma fábrica que fazia ali linha, fazia diversos componentes a partir de uma planta com o mesmo nome, tá bom? E outros museus aí que vão explorar a nossa arte, vão ressaltar a beleza do cordel caruaruense também, certo? E por que eu vou trabalhar tanto museu? Para que eu vou guardar o passado? Muito simples, eu guardo o passado para que eu não me esqueça das coisas importantes, dos costumes, das tradições e, é claro, também para que principalmente eu não assuma os mesmos erros que foram cometidos lá atrás, tá certo? Então essa é a importância básica da ideia aí de você guardar o passado, você preservar as fontes históricas. Lembra das fontes históricas? A gente teve aí a nossa aula, né, sobre esse assunto. Lá na semana passada eu postei aí para vocês a revisãozinha, né? O PDF com a revisãozinha da semana. E vocês viram aí justamente essa questão também dos museus na semana passada, tá certo? Bom, então eu vou encerrando aqui a nossa aula por hoje e daqui a pouquinho a gente retorna com o quiz sobre Caruaru. Será que você conhece Caruaru? Será que você conhece Caruaru do passado? Bom, a gente se vê lá. Um abraço e tchau!